Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. E nós estamos aqui com mais um devocional. E hoje é o último dia do ano. O último dia do ano de 2024. Eu quero falar para você nesse devocional sobre um segredo muito importante que vai ajudar você a virar o ano abençoado. Funcionou para mim, tem funcionado. Quando eu tenho seguido os princípios bíblicos, eu tenho visto a resposta de Deus. Resposta vem quando seguimos princípios bíblicos. E a oração mais poderosa, ou melhor dizendo, a ação mais poderosa é a oração. Mas como eu posso fazer uma oração que funciona? Qual a oração que dá certo? Bom, os discípulos também tiveram essa dúvida e eles perguntaram para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, sendo um mestre, ele dá um esboço de uma oração. O Pai Nosso não é uma oração, é um esboço de uma oração. Então não é só você ficar repetindo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Não. O Pai Nosso é um teorema de Pitágoras. Exatamente. É um esboço, é uma fórmula aonde você vai colocar os seus ingredientes, tá? Então, está aqui no capítulo 6, no versículo 9 a seguir. Os discípulos perguntam para Jesus, né? Como que nós vamos orar? Qual é a oração que funciona? E Jesus falou assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então veja que Jesus ele começa com o céu aqui, céus no plural. Nesse esboço tem céu no singular e céus no plural. Por que no plural? Porque céus é aonde Deus está. Se Deus estiver na sua casa, aí será um céu. Se ele estiver na igreja, também será um céu. Então, ele está invocando ao Deus que está nos céus e declarando que ele é santo. Nós não somos santos, mas Deus é santo. Então, nós temos que começar a nossa oração com as nossas palavras, usando esse esboço e falando com Deus. Senhor, olha, o Senhor está nos céus, o Senhor está em todos os lugares onde é um servo teu. Então, o Senhor está aqui também. E o Senhor é santo. Eu não sou, mas o Senhor é. Nós somos pecadores. Por isso, sendo o Senhor santo, me santifica, me purifica. Lembra que a santificação é muito importante, hein? Moisés deixou de pisar na terra da promessa porque não santificou o povo. Então, Deus sendo santo, ele pode nos santificar, né? Então, o nome de Deus é santo, o nome é poderoso. Então, nós invocamos, existem muitos deuses. A Bíblia revela isso, né? Tanto que Deus ele dá um mandamento assim: não se prostre diante de outros deuses, que significa que outros deuses existem. Esses deuses de letras minúsculas, a qual podem ser chamados de demônios, que se intitulam deuses mais pequenininhos. Então, qual é o Deus que tem um nome santo, né? O nome Yahweh, que é o nome de Deus, que significa eu serei o que serei. Então, ele é santo. É a esse que nós estamos invocando. Então, primeiro você precisa identificar para quem você direciona a sua oração. É por isso que você vai ver que os patriarcas, até os profetas, usavam muito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O próprio Deus usa isso. Quando ele se apresenta com alguém, ele fala assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, nós precisamos direcionar a nossa oração para o Deus verdadeiro, invocar o nome dele,
verdadeiramente, já que Deus não é nome, é uma qualidade de um ser supremo, de um líder, né? Então ele diz assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o céu aqui está no singular, porque a vontade que tem que ser feita é aquela que está ligada nos princípios estabelecidos por Deus. Deus não vai fazer nada fora dos seus princípios que ele ensinou. Então, se a vontade de Deus se alinha com a nossa vontade, ou a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus, a resposta é precisa. Então eu preciso expor, não vou ficar, meu Deus, faça a tua vontade, não. Eu tenho que expor, falar, meu Deus, o motivo da minha oração hoje aqui é a salvação do meu filho. O motivo da minha salvação hoje é que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho. O motivo da minha oração hoje é que o Senhor venha me curar. E se essa vontade estiver alinhada com a tua vontade, seja feito conforme o teu querer, porque do seu jeito é melhor que o meu. É ou não é? Porque tem gente que pede para casar com determinada pessoa, mas não é a vontade de Deus. Então, aí a gente quer questionar a vontade de Deus. Não, a nossa vontade tem que ser alinhada com a vontade de Deus, né? Então, quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, essa oração é respondida. E aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, é uma oração diária, cada dia, todo dia. Eu preciso entrar na presença de Deus e falar, meu Deus, prepare o pão, o alimento. E quando estiver à mesa, agradecê-lo. Agradecê-lo. Orar. A nossa oração pelo nosso alimento, ela também tem que ser feita de forma correta. Inclusive, o Talmud dos judeus ensina uma oração maravilhosa sobre a comida. Ele ensina você a agradecer a Deus, porque a semente do alimento quem proveu foi Deus, tá? Depois agradecer pela terra que produziu, que gerou, né, que fez germinar a semente. Depois agradecer pelo dinheiro que você teve para comprar aquele alimento. Agradecer pela pessoa que fez o alimento, que cozinhou o alimento. E agradecer a Deus por toda a família à volta da mesa. Então, essa é uma oração que está no Talmud, ensinada por Moisés. Então, o que está no Talmud foi ensinado por Moshe, que é a Torá Gemátria, a Torá Mitzvot, que é aquela que nós temos escrita, que é o Pentateuco, e a Torá Gemátria, que ela não podia ser escrita, ela tinha que ser ensinada de geração em geração. Mas foi decidido por um conselho de judeus que ela deveria ser escrita pelos cativeiros que eles estavam sendo presos e os anciãos estavam sendo mortos. Então, com medo de perder o ensino, eles decidiram escrever, tá? Então, nós temos hoje o Talmud. E aí vem uma parte difícil. Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, porque nós somos devedores de Deus. Nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós devemos para Deus. Todos os dias nós devemos para Deus. Somos devedores eternos. Só que a oração diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então você entra na presença de Deus e você fala, meu Deus, me perdoa, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E isso não é verdade. Você tem colocado as pessoas às rodas de fofoca, né? E isso é quebra de princípio, isso não é servil. Nós falamos de servo. Tem gente que não é servo, sai falando do outro pelas costas, falando mal das pessoas pelas costas. Então você não é servo, tá? Você não é servo. Então quando você ouvir uma pessoa falando mal de outra para você, olha para aquela pessoa e fala, essa não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo.
quem tem o Espírito Santo não fala mal das pessoas pelas costas. Seja pastor, seja presbítero, seja bispo, apóstolo, seja quem for. Tá? Então, a gente pede perdão a Deus para que Ele perdoe as nossas ofensas como nós temos perdoado os que têm nos ofendido. Mas nós não temos perdoado. Então, como é que fica? Como que fica essa situação? Então, essa é uma oração que funciona. Então, veja que nessa oração você tem que liberar perdão. Você tem que, no momento da oração, falar: meu Deus, eu perdoo aquela vizinha minha que tacou pedra no meu gato, que o Senhor tenha misericórdia dela, tenha compaixão dela, que o Senhor livre ela de todo mal, de cair na punição do lago de fogo. Então, é um esboço, você coloca as suas palavras. E aí, ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque nós vamos ser tentados. O próprio Jesus Cristo foi tentado. Está em Mateus capítulo 4. Então, ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. E o próprio Jesus está dizendo que com as nossas forças humanas, que são raquíticas no mundo espiritual, porque você pode ser um grande levantador de peso, um homem muito forte. Na nossa igreja nós temos lá o Ricardo, que é um cara bem forte, né? Imagino que se ele der um soco em alguém, deve matar a pessoa. O braço dele é uma arma. Por mais que nós sejamos fortes fisicamente, né? No mundo espiritual, a nossa força, ela é raquítica. Ela é raquítica, porque no mundo espiritual, força física não envolve. Não tem capacidade para nada. Tá? Então, o Senhor Jesus, ele ensina a gente buscar ajuda nele, no próprio Deus. Ele diz assim: não me deixe cair em tentação. Então, quando eu faço a minha oração, meu Deus, não me deixa eu fumar essa maconha, não me deixa eu cheirar esse pino de cocaína, não me deixa eu trair minha mulher, não me deixa eu trair meu esposo, não deixa eu acender esse cigarro, não deixa eu beber esse copo de cachaça. Não, me ajuda, meu Deus. Então, quando você recorre aos céus, ao próprio Deus, para não te deixar cair em tentação, vindo numa sequência de oração, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, glorificando o nome dele, identificando ele como Senhor, como Santo, né? Perdoando, liberando perdão no seu coração, você chega nessa sentença aqui do 13. Olha, eu dependo de Deus para não cair em tentação. Então, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, meu Deus, me dá o livramento. Me livra do laço do passarinheiro. Nós vamos começar uma campanha de oração aos domingos, agora em janeiro, que vai ser os 7 segredos, a 7 proteção do Salmo 91. E nós vamos explicar tudo, o que é a mortandade que assola ao meio-dia, o que é o laço do passarinheiro. E nós vamos ver que dentro do Salmo 91, que foi um salmo escrito por Moisés, não foi por Davi, por Moisés o Salmo 91, no meio de um deserto, ele aprende aqui princípios extraordinários. Então não me deixe cair em tentação, porque teu é o reino. Que reino? Aquele reino que nós estamos clamando. Venha a nós o teu reino. Então, o reino pertence a Deus, o poder e a glória é dele, sempre é dele, sempre vai ser dele. Então, tudo que você conquista, tudo que você tem, nada é teu. Tudo que você tem veio pela força de Deus, a glória pertence a ele, o poder é dele, tudo é dele, nada é nosso, tudo é dele. Então, eu quero convidar você para fazer uma oração poderosa hoje. Dia 31, nós vamos estar participando da vigília da virada. Nosso culto não começa hoje às 19h30, começa às 22 horas em todas as famílias de Deus. Nós vamos encerrar a campanha O Altar de Elias, em conexão direta com todas as nossas igrejas, no telão, tá? E aí nós vamos fazer um momento de oração, uma oração poderosa no momento da virada. Se você nunca virou o ano orando,
eu convido você e desafio você a virar o ano orando. Nós temos mais 365 dias para você comemorar com a sua família. Mas eu lhe peço, vem comemorar essa virada com Deus. Vem nessa oração. Depois você vai para sua família, vai lá participar de uma ceia, de uma refeição, enfim, uma confraternização. Mas comece o ano de 2025 com Deus. É um princípio que deu certo na minha vida, está dando certo. Então, faça a sua festa, festeje com a sua família, mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Então, hoje, eu já ia falar às 19h30, às 22 horas, hoje às 22 horas, hoje dia 31, nós estaremos fazendo a virada. Tá? Então, eu convido você para vir participar da vigília da virada. Acaba meia-noite e 10. Esse culto acaba meia-noite e 10. Você pode ficar numa confraternização que nós teremos na igreja, ou você pode ir para sua casa confraternizar com os seus familiares. Mas não deixe de estar no altar, fazendo esta oração poderosa, para que a gente comece o ano de 2025 diferente. Comece o ano de 2025 com as bênçãos proféticas de Deus na nossa vida. Inclusive, Deus deu para nós aí um slogan maravilhoso para o ano de 2025, e é um slogan profético, porque nós vamos estar vivendo o ano profético de coisas ainda maiores. 2025, o ano de coisas ainda maiores. É profético, porque a palavra de Deus saiu para nós que nunca se ouviu, ouvido nunca ouviu, olhos nunca viram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Então, nós vamos viver aí o ano de coisas ainda maiores. Que o Senhor te abençoe, te aguardo em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor fortaleça essa pessoa, dê ensinamentos proféticos através da tua palavra, para ela seguir princípios que coloquem ela à frente de outros. Porque nós sabemos que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E essa diferença nós temos visto no altar. Essa diferença o Senhor tem contemplado no altar. Pessoas que verdadeiramente decidiram colocar o Senhor em primeiro plano. Inclusive a nossa família tem visto isso, que nós temos dedicado primeiro a Deus. É por isso que a nossa vida está funcionando. Obrigado. Tudo que temos vem do Senhor. Toda a glória, todo o poder, toda a honra é a Ti, não é a nós. É a Ti, pertence ao Senhor. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.